Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda sobre as atualidades do mercado financeiro. Por que que você precisa saber isso, né? Você vai trabalhar no banco, então além de saber ali o básico do mercado financeiro, como funciona, algumas teorias que eu vou passar aqui para você, você também precisa estar por dentro das atualidades, o que que é de novidade, o que que antes usava, se funcionava e hoje não se usa mais, foi substituído, né? Quais são aí os lançamentos futuros, as novidades que vão mudar, para você poder responder, né, dúvidas dos seus clientes quando eles te perguntarem e ficar bem antenado nesse mundo. Mas antes eu queria te mostrar aqui, explicar como que vai, né, cair as questões dessa matéria na prova, porque tem bastante conteúdo, tá? E eu vou mostrar aqui para você na próxima tela. Olha só o que eu quero te explicar. Esse assunto, atualidades do mercado financeiro, que está lá no edital, ou seja, pode ser cobrado, vai cair apenas 5 questões na sua prova, tá? Então, daquelas 70 questões, 5 serão de atualidades do mercado financeiro e cada questão tem um ponto, né? Outras matérias, como matemática financeira, por exemplo, as 5 questões valem 7,5 pontos, vale um pouquinho mais. Aqui tá 1 por 1, então é 5 questões, 5 pontos. Ah, então, professora, eu vou deixar de lado essa matéria porque são só 5, né? E você já tá me falando que é muito conteúdo, então não vou nem estudar. Não, você não pode fazer isso, porque lembre-se que você não pode zerar nenhuma matéria, senão você é eliminado do concurso, tá? Então, dessas 5 questões, se você não estudar, chegar lá na hora e não acertar nenhuma, mesmo se você acertou todas as outras, você é eliminado, tá? Eliminada. Então, você precisa sim estudar. Para você conseguir ali pelo menos um ponto, mas a gente sempre vai focar aqui para você conseguir esses 5 pontos e subir na classificação, ficar mais próximo ali dentro das vagas. Mas, Pri, como que eu vou estudar, então, se é muito conteúdo igual você está falando e é só 5 questões e tem outras matérias que têm um peso maior, né? Como que eu vou fazer? Então, eu fiz um levantamento aqui para você sobre desses assuntos, o que mais tem caído nas últimas provas, esses assuntos, o que é mais atual, o que está se falando mais e que tem mais probabilidade de cair na prova. Lá no edital veio 15 assuntos dentro dessa matéria de atualidades do mercado financeiro, somente para 5 perguntas, tá? Ai, Pri, vai ser cobrado todos os assuntos nessas 5 perguntas? Não, né, gente? É impossível eles colocarem tudo isso em 5 perguntas. Ah, mas então qual assunto que vai cair na prova para eu estudar somente aquilo? A gente também não sabe, né? Eu tenho aqui um levantamento, eu vou passar para vocês. Mas isso não é garantido do que vai cair. Se a gente tivesse essas informações tão específicas, né, seria excelente. Mas concurso é isso, você tem que estudar o máximo que você puder para que no dia da prova você fique o mais bem preparado possível, tanto para você ficar tranquilo e fazer uma prova boa, quanto para qualquer coisa que caia ali, você já tenha estudado, pelo menos já tenha visto alguma vez, já tenha lido sobre, né, já tenha lido a respeito. Então, olha só, na última prova desse concurso, que foi em 2021, eu marquei aqui 5 questões, que foram as 5 que caíram na prova. Teve uma questão que o tema foi funções da moeda, tá? E nós temos uma aula específica só para esse assunto, que é a aula 8. Outro tema também que caiu, que é um assunto de registrato, que na última aula, na aula 15, que fala sobre a transformação digital do sistema financeiro, fala sobre registrato e também eu trouxe aqui para vocês essa perguntinha aqui de registrato para explicar para vocês aprenderem, tá? Teve uma outra questão sobre substituição do token, que é um dispositivo que na aula 1, nessa aula que a gente tá, sobre assim a gente vai falar sobre o assunto. Outra questão sobre Open Bank, tem uma aula específica de Open Bank, que é a número 4. E outra sobre blockchain e Bitcoin, que é a aula número 9, sobre o dinheiro na era digital. Tá? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou falando para vocês no decorrer das aulas, tá? Os assuntos mais em alta, mais importantes, o que costuma cair em provas, não só na última prova do Banco do Brasil, mas em concursos bancários, como prova da Caixa e outros concursos também.
Porque, como eu disse, são aqueles assuntos ali que estão sempre sendo falados, tá? E nós vamos estudar esse primeiro assunto, que é os bancos na era digital, e depois nós vamos voltar aqui que eu tenho algumas questões para apresentar para você. Então, vamos lá. Você precisa saber, você precisa estar por dentro sobre a atualidade em questão a respeito de bancos e todas as transações. E é muito claro, né? Todo mundo já ouviu falar, já conhece ou até tem uma conta num banco digital, que é o que a gente vai estudar aqui, ó. Esses bancos na era digital, que foram criados os bancos digitais, e os bancos antigos, digamos assim, os bancos de tijolo, como a gente costuma falar, que é o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e tudo mais. Como que nessa era digital eles estão se comportando, seguindo aí a atualidade, as tendências e quais são os desafios, tanto para os bancos novos, bancos digitais, tanto para o mercado e também para esses bancos tradicionais, tá? Então vamos ver aqui as informações que nós temos na apostila. Esse estudo apresenta um panorama sobre as fintechs de crédito e os bancos digitais no Brasil. Os modelos de negócio dessas instituições baseiam-se em tecnologia inovadora e no relacionamento com os clientes por meio de canais eletrônicos, sem a necessidade de presença física. No âmbito desse estudo, as fintechs de crédito compreendem as sociedades de crédito direto, SCD, e as sociedades de empréstimo entre pessoas, SEP. Esses termos aqui são mais teóricos, são específicos, mas é legal que você saiba do que se trata. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho mais a respeito de cada um, para que se aparecer lá na prova não seja uma novidade para você. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, tá falando exatamente o que a gente tem visto ultimamente, né? Tá diminuindo cada vez mais a presença de clientes em bancos, em agências físicas, e a gente está cada vez mais podendo fazer quase tudo remoto, né? Em casa, pelo celular, né? Sem precisar comparecer no banco. Em relação aos bancos digitais, o arcabouço regulatório não estabeleceu regulamentação específica sobre essa modalidade. Na hipótese de constituição de um banco digital, deve-se obter autorização para funcionamento como uma instituição bancária. Então, o que está falando aqui que não tem uma regulação específica de banco digital. Se eu quiser abrir um banco digital hoje, eu preciso fazer uma instituição bancária. E aqui explica que precisa ser um banco comercial ou de investimento ou um banco múltiplo, tá? Então, isso aqui é um detalhezinho que é importante vocês anotarem, porque pode ser que tenha uma questão específica sobre isso daqui, tá? E daí ele é autorizado a operar com pelo menos 2 carteiras operacionais, devendo pelo menos uma delas ser carteira comercial ou de investimento. Então, marque aqui essa informação. A categoria Banco Digital é autodenominada como estratégia operacional e mercadológica. Então, é um banco normal, digamos assim, né? Uma instituição bancária. E esse banco digital é mais assim uma estratégia operacional e mercadológica. Por quê? Vocês têm percebido que os bancos tradicionais, que eu já citei aqui para vocês, hoje eles possuem contas digitais também. Então, por exemplo, se você tem uma conta no Banco do Brasil, você também tem a opção de ter a conta digital do Banco do Brasil. Se você tem uma conta no Itaú, ao invés de ter a conta corrente, você pode optar por ter a conta digital. Porque esses bancos, né, eles começaram a ver a concorrência dos bancos novos digitais que foram surgindo, como Nubank, Banco Inter, Banco Original e muitos outros. Então, eles falaram assim, a gente precisa criar um produto para poder concorrer, né? Para o cliente não ter que escolher, eu não vou abrir conta no Banco do Brasil, eu vou abrir no Nubank porque lá é uma conta digital, é diferente. Não, eu vou ter uma conta digital aqui também para poder atender a demanda desse cliente, tá? E o ingresso de novas instituições financeiras no sistema financeiro nacional tem o potencial de trazer uma contribuição positiva à economia. Aumentam a concorrência no sistema, que foi isso que eu acabei de falar para vocês aí, ó, a concorrência, né? Antes os bancos tradicionais, 2 ou 3 ali, eles dominavam o mercado e eles faziam do jeito que eles queriam.
Com a entrada dos novos bancos digitais, oferecendo contas sem taxa, cartões sem anuidade e outros benefícios, assim, aplicativos, mais funcionalidades, isso fez com que os bancos tradicionais tivessem que se readaptar, tivessem que se moldar para acompanhar aí essa concorrência, né, e não perder clientes. Por meio também da expansão da oferta de produtos e serviços devido ao uso de recursos tecnológicos mais avançados e especializados, tá? Então você precisa associar bancos digitais a recursos tecnológicos mais avançados e especializados, e isso fez com que os bancos tradicionais, né, os bancos de tijolo, tivessem que acompanhar essa evolução. Aqui na apostila vocês podem ler todo o conteúdo, tá? Sobre esse assunto aqui. Eu grifei e estou explicando aqui para vocês as partes que eu achei mais importante. Mas se você quiser ler tudo também, quanto mais, né, você estudar, como eu sempre falo aqui, melhor. As normas para autorização e o funcionamento, que eu falei lá no primeiro parágrafo para vocês, do SCD e SEP, apresentam diversas inovações em relação às demais instituições financeiras. Então vamos ver aí quais são as normas, essas inovações aí, que seriam as regras, né? Então, a diferença, né, de funcionamento é que elas aqui têm um limite mínimo de 1 milhão de capital social do patrimônio líquido, tem a possibilidade de participação direta de fundos de investimento no grupo de controle, e o processo de autorização é mais simples, tá? Não precisa se aprofundar muito aqui nesse assunto não, mas anote aí, é importante você saber esses detalhes, né? Vai que aparece ali em alguma questão. Também a opção do enquadramento no segmento S5, que possui um regime de regulação mais simplificado e menos oneroso dentre os 5 níveis admitidos às instituições financeiras. E também dispensa no curso do funcionamento de obrigações comuns às demais instituições mais completas, ok? Daqui essa parte a gente pode passar e agora eu vou explicar para você sobre a sociedade de crédito direto, que ela caracteriza-se pela realização de operações de empréstimo, financiamento e aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio da plataforma eletrônica e com a utilização de recursos financeiros próprios, tá? Então você vai anotar aí ou grifar esse SCD, que o que pode fazer, né? Quais são os serviços? Análise de crédito para terceiros, cobrança de crédito para terceiros, atuação como representante de seguros na distribuição relacionada com as operações de crédito, emissão de moeda eletrônica e emissão de instrumentos de pagamento pós-pago, tá? E é proibido a SCD captar recursos do público, exceto mediante a emissão de ações e bem como participar do capital de instituições financeiras. Daí agora a gente vai ver sobre a definição do que se trata a sociedade de empréstimo entre pessoas, que é a SEP, ok? As operações de empréstimo direto entre pessoas mediadas por plataformas eletrônicas chamadas na literatura internacional de peer-to-peer lending ou P2P. Elas promovem uma conexão direta entre investidores e tomadores de crédito por meio de um ambiente organizado, transparente e seguro do ponto de vista tecnológico, jurídico e mercadológico. Dispensa a instituição intermediadora de manter recursos próprios. A SEP pode prestar ainda os seguintes serviços. Antes de eu falar aqui dos seguintes serviços, só explicar aqui para você sobre isso daqui que está falando, que é uma plataforma eletrônica, onde ali investidores vão emprestar dinheiros e credores, né, pessoas que precisam, vão fazer o empréstimo. E esse ambiente, essa plataforma é eletrônica e precisa ser segura, igual está falando aqui, e não precisa, olha só, né, dispensa manter recursos próprios, né? Então não precisa ter ali um caixa, né, feito essa transação.
E os serviços são análise de crédito para clientes ou terceiros. Então, quando você vai fazer um empréstimo, é necessário antes ser feita uma análise de crédito para ver o seu histórico, ver se você paga as contas em dia, ver o seu tempo de relacionamento no mercado, quanto tempo que você tem conta em banco, todo o histórico. Cobrança de crédito de clientes e terceiros, né? Então, pessoas que já fizeram ali um contrato e você é a empresa que realizar a cobrança, né? Para ter o pagamento em dia. Atuação como representante de seguros também e emissão de moeda eletrônica, tá? Então, outra informação aqui que vocês precisam saber ainda nesse mesmo assunto, primeiro assunto aqui dos 15 que nós vamos ver, é sobre os bancos digitais, que eu já falei para vocês lá desde o começo da aula. Nós vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? Mas no decorrer desse módulo, nós vamos sempre estar falando sobre bancos digitais. Para quem não sabe, né, além do Itaú, que eu já contei para vocês que eu trabalhei lá por muito tempo, que eu fiz gerente lá, eu também trabalhei por mais ou menos um ano no Banco Original, como gerente de contas lá também, que é um banco totalmente digital, não tem agências e tudo mais. Então, eu vou explicando aqui para vocês, vou dando exemplos, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários aqui da aula, que depois eu vou respondendo vocês, ok? Então, esse processo de digitalização dos serviços bancários, ele surgiu da necessidade da desburocratização. O que é desburocratização? Burocracia são coisas assim, papelada, muitos processos, coisas necessárias, etapas e tudo mais que a gente sempre soube que os bancos, né, são assim. Então, desburocratizar é você simplificar todo esse processo. Então, os bancos digitais, eles são muito queridos e foram muitas pessoas se adaptaram ao banco, né, aceitaram essa proposta justamente por um dos motivos é esse daqui. Ser mais simples, não precisar de papelada, ir na agência, pegar fila, passar na porta giratória, perder ali um tempo, né? Um dos motivos foi esse. Então, os grandes bancos eram, né, e ainda são um pouco muito burocráticos, o que resultou no aprimoramento da experiência do cliente. O que é, pessoal, experiência do cliente? Essa frase aqui vocês sempre vão ver depois trabalhando na agência, estudando aqui, vocês vão ver em outros assuntos, que assim, hoje, não só os bancos, né, muitas empresas, né, mas principalmente os bancos, eles querem saber sobre a experiência do cliente. Então, por exemplo, eu vou na agência que eu tô comprando um carro, eu preciso financiar metade do carro lá que eu vou comprar. Não é só eu ir lá, levar toda a papelada, aquela burocracia, documento e assina contrato e ver a taxa de juros e tudo mais. O banco, ele se preocupa com a experiência, ou seja, quando eu vou chegar lá, se eu vou ser bem tratada, se eu vou ser atendida rapidamente, né, tenho tempo de fila, ou se eu vou perder a tarde inteira do meu dia ali, se o gerente que vai me atender vai ser simpático, vai tirar todas as minhas dúvidas, vai explicar certinho, se depois que acontecer todo esse processo, vai ter ali um pós-venda, alguém vai me ligar, ou eu vou receber um e-mail, uma mensagem, perguntando se ficou alguma dúvida, se deu tudo certo. Tudo isso, né, o ambiente lá da agência, tudo isso é a experiência do cliente. E um cliente que tem uma boa experiência, ele se fideliza mais. Ou seja, não tem gente que fala assim, eu gosto de tal banco ou eu gosto de tal loja, porque com certeza aquela pessoa já precisou de alguma coisa, já foi lá, deu certo, foi bem atendido. Então, essa pessoa que está comprando um carro, como no meu caso, se um dia eu for comprar uma casa, eu vou ir num banco que eu não conheço, num banco novo, abrir uma conta, ou eu vou ir nesse lugar que fui bem atendida, que eu já vi que o negócio deu certo, que eu tive uma boa experiência, tá? Então, se atentem sempre quando vocês verem aqui falando sobre a experiência do cliente, tá? E teve acesso a mais segurança, transparência e agilidade em suas operações. Logo de começo, quando a gente fala em banco digital, né, ainda mais quando foi surgindo, a questão de segurança é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente tem tudo no celular, né? Se a gente perder ou alguém roubar, as pessoas estão até, os ladrões, né, estão até roubando, furtando o celular para poder entrar no aplicativo e ali já fazer as transações, né? Então,
Quando você pensa em banco digital, a gente já fica receoso a respeito de segurança. Então, o que os bancos digitais investem é em tecnologia, é em procedimentos ali que realmente traga segurança para o cliente que está colocando o dinheiro dele ali no banco, que está recebendo o seu salário, pagando as suas contas, né? E que tem essa transparência aí para que a pessoa se sinta segura e utilize esses serviços, tá? Então, olha aqui, ó. Esses bancos oferecem abertura de conta simplificada. Antes, para você abrir uma conta, tinha que pegar uma pastinha lá com todos os seus documentos, ir até uma agência, como eu disse, esperar, ficar na fila, porta giratória, senha, pá, mandar lá os documentos e esperar ali uns 5 dias para ver se abria. Hoje você pode baixar o aplicativo aí de um banco digital ou até de um desses bancos tradicionais, né, que eles já implementaram esse serviço, e pelo aplicativo mesmo você manda sua foto, tira foto do documento e já envia para análise essa abertura de conta, né? Olha que facilidade. Dispensa ou tem o valor mais baixo de tarifa, né? Então muitos bancos digitais não cobram tarifa ou cobram um valorzinho menor. E isso antes os bancos tradicionais aproveitavam muito e cobravam ali o valor de tarifa que eles quisessem, ou abaixava, mas não era um valor tão em conta, né? Agora não, agora se eles fizerem isso, a pessoa simplesmente migra e vai para um banco que não ofereça tarifa ou uma tarifa menor que ela acha que vale a pena pagar diante dos serviços que vai receber. Então aqui, ó, maior transparência, melhor experiência do cliente e integração com outros serviços financeiros de natureza complementar ou até não financeiros, tá? Então marca aí nas suas anotações os benefícios do banco digital, por que ele surgiu, né? Da onde veio essa necessidade e depois também as desvantagens, né? Em questão aí talvez de segurança, de esclarecimento. Conforme a gente for estudando, vá fazendo ali essas anotações dos pontos mais importantes, ou se você imprimiu a apostila ou está na tela aqui, assim como eu, vá grifando, tá? Então, os bancos digitais, eles têm aqui ó, um forte apelo mercadológico baseado em promessa de baixos custos de tarifas e serviços e acesso simplificado, mas ainda encontram dificuldades para oferecer preços competitivos em determinados serviços. Então, olha aqui uma dificuldade, uma desvantagem do banco digital, como saque em terminais de autoatendimento, em razão do acesso diferenciado a estruturas de mercado controladas por outros bancos. Então, por exemplo, se você tem uma conta no Nubank ou no Inter, e se você precisa sacar, não tem uma agência para você sacar, como tem a agência do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa. Esses bancos tradicionais que têm agência, eles têm lá os caixas eletrônicos, os clientes vão lá e sacam. Esses outros bancos que não têm agência, não têm caixa eletrônico, eles têm uma parceria, né? Fazem um serviço com aqueles caixas 24 horas, os ATMs, que a gente normalmente vê em shopping, em posto de gasolina, em algumas lojas, alguns locais tem. E normalmente você precisa pagar uma taxinha para poder sacar, tá? Porque o intuito do banco digital é você nem sacar o dinheiro, né? Você usar ali para fazer os pagamentos online, tudo digital. Mas às vezes a gente precisa do dinheiro na mão para pagar alguma conta, para fazer alguma coisa, né? Então, essa aí é um dos detalhes, uma das dificuldades dos bancos digitais. E olha aqui embaixo mais desafios. Ter a capacidade de desenvolver análises mais complexas dos dados, a fim de extrair mais informações relevantes dos clientes. Ter a visão ampla do relacionamento com o cliente, simplificar processos, agir de maneira informativa e proativa, tá? Então, assim, essa aulinha aqui, que é a primeira, ela vai ficar um pouquinho mais extensa, porque eu dei aquela introdução sobre o módulo para você. Estou explicando certinho aqui com muitos detalhes sobre os bancos digitais, os bancos na atualidade e tudo mais. E agora eu vou mostrar algumas questões para você já ir se acostumando com o assunto, tá? Então, vamos agora para as questões. Questão 1. Com a introdução no Brasil, nos anos 90, dos primeiros caixas automáticos ou terminais bancários ou ATM, o processo de prestação de serviços se modificou. Desde então, os clientes passaram a integrar uma parte desse processo, realizando um conjunto de atividades que antes eram feitas pelo prestador do serviço.
Assim, o cliente passou a ser parte da solução do serviço, que tem como característica a competição, coprodução, estocagem, homogeneidade, simultaneidade. Pode pausar o vídeo. Então, essa questão está dizendo que antigamente, se você precisasse sacar um dinheiro ou pagar uma conta, por exemplo, você tinha que ir até o banco lá na agência, entrar lá dentro e lá na fila do caixa e o funcionário do banco ia te entregar o dinheiro, ia pagar a conta para você, dar o comprovante e tudo mais. Nos anos 90, surgiram os caixas automáticos, os caixas eletrônicos aqui no Brasil. Então, hoje, se você quer sacar um dinheiro, você não precisa necessariamente entrar na agência. Você vai lá, você mesmo coloca o seu cartão, você saca, ou você vai pagar a conta, pega o boletinho, coloca lá, faz a leitura e você mesmo paga. Então, tem essa integração, né, do serviço bancário com o cliente. Então, essa integração, como que se chama? Se chama coprodução, que é a participação do cliente na produção do serviço prestado aí pelo banco. Então, a questão 1, a alternativa correta é a letra B. Questão 2. Desde 2013, o setor bancário tradicional vem sendo afetado pela concorrência das fintechs. No início, muitas delas abalaram a estabilidade de grandes bancos, por oferecer serviços completos de um banco, porém sem agências físicas e com operações de baixo custo. Essa estratégia lhes deu capacidade de praticar baixas tarifas e ainda assim gerar uma lucratividade considerável. Desse modo, verifica-se que a estratégia genérica de posicionamento das fintechs foi de diferenciação do produto, diversificação de indústria, expansão de mercados, extensão de marca ou liderança em custo. Pode pausar o vídeo. Então, aqui nesse enunciado, explica mais a respeito das fintechs, dessa introdução dos bancos digitais, e daí no final aqui pergunta qual que foi a estratégia, né? A resposta está aqui no enunciado, né? Primeiro ele te contou e daí falou assim, qual que é a estratégia que essas fintechs utilizaram, né? E a estratégia é a letra E, liderança em custo, porque igual fala aqui, ó, que elas abalaram aí a estabilidade dos grandes bancos porque ofereceram operações de baixo custo. Então, o diferencial foi realmente por que uma pessoa migrou para um banco digital, por que foi abrir uma conta? Por não ter tarifa, ou a tarifa ser mais barata, não foi porque teve um produto diferenciado ou qualquer uma dessas outras alternativas, não. Então, a questão 2, a alternativa correta é a letra E. Questão 3. A inserção dos bancos digitais no sistema financeiro nacional acarreta a disseminação de tecnologias e culturas inovadoras, dentre as quais merece menção a maior contato físico entre bancos e clientes, dispensa do armazenamento de dados dos clientes, uso de inteligência artificial, generalização de plataformas offline, utilização mínima de Big Data. Pode pausar o vídeo. Então, essa inserção aqui, ó, dos bancos digitais trouxe uma disseminação, ou seja, espalhou ali as tecnologias e culturas inovadoras. Então, lembra que eu falei que os bancos tradicionais tiveram ali que também investir em tecnologia, também melhorar os seus serviços. Então, qual das alternativas aqui seria, né, esse uso de tecnologias e culturas inovadoras? É a letra C, o uso de inteligência artificial, que a gente vê em todo momento, nos aplicativos, no site e tudo mais, que os outros bancos, né, os bancos tradicionais, já poderiam estar utilizando, mas de uma forma ali muito básica, muito introdutória, e os bancos digitais disseminaram, né, eles vieram ali com tudo e com muita profundidade, né, nesse aspecto. Então, a questão 3, a alternativa correta é a letra C. Questão 4. Os diretores de um banco procuram influenciadores digitais para lhes apresentar os fundos de investimentos do banco.
Eles sabem que os influenciadores digitais divulgam informalmente produtos bancários e oferecem conselhos ou informações sobre investimentos financeiros, dizendo, por exemplo, quais dentre as diversas opções de aplicações financeiras são as melhores para o tipo de audiência que o acompanha. Os influenciadores digitais, portanto, funcionam como fontes de intervenção, grupo de afinidade, referências primárias, líderes de opinião ou grupo de dissociação. Pode pausar o vídeo. Então, como o assunto dessa nossa primeira aula aqui, né, engloba aí tendências, nós sabemos, né, que hoje em dia pela internet, Instagram, TikTok, o YouTube, muitos influenciadores, né, possuem de vários nichos, mas um dos nichos são o nicho financeiro, onde dá dicas de investimentos, né, para quem tá aprendendo e não sabe. Então, ali o banco tem um produto, que é um fundo de investimento, aqui, ó, do banco. Daí ele pega e fala pro influenciador, olha, esse fundo aqui, ele é assim, então ele adapta melhor com o seu público, que eu vi que o público é dessa forma, tal. Então você vai oferecer esse produto, né, vai vender, não é nada mais que uma venda para o seu cliente, para a sua audiência. Vai explicar e vai apresentar as vantagens, como que funciona e tudo mais. Então, tá perguntando aqui que esses influenciadores digitais, né, eles funcionam como o quê, né? O que eles estão fazendo? Eles são líderes de opinião, tá? Muita gente às vezes quer investir, não sabe, segue aquela pessoa ali muito tempo, confia, conhece, e se a pessoa fala assim, olha, eu coloco meu dinheiro em tal banco ou em tal investimento, a pessoa fala, eu também então vou colocar. Então aquele influenciador, ele é um líder de opinião. E, então a resposta da questão 4 é a letra D. Não se preocupe, como você pode ter visto, é um assunto assim até fácil de entender. Pode ser que surjam dúvidas ou surjam temas que você nunca ouviu falar, que você pode achar muito complicado, mas na prova não vai ser cobrado nada muito específico, tá? Mas você precisa saber, conhecer, para quando cair ali um termo, um assunto, você lembrar, nossa, lá na aula a gente falou sobre isso, a Pri explicou, ou eu peguei a apostila e eu vi que realmente tinha aqui esse assunto falando, em alguma questão que eu já respondi, tanto aqui das aulas como das apostilas, né? Então você vai se familiarizando nesse assunto para no dia da prova você ficar cada vez mais preparado, ok? Então é isso, eu espero você na próxima aula. Até lá!